prezado aluno. Como visto nas aulas anteriores, tanto no processo de preparo do café por via seca e principalmente no processo por via úmida, gasta-se uma grande quantidade de água. No preparo tradicional do café cereja descascado, é exigido um consumo elevado de água, com cerca de 3 a 5 litros de água por litro de frutos processados. Durante os processos de lavagem, descascamento e degomagem, fragmentos de folha, de ramos, dos frutos, das cascas, a mucilagem e diversas impurezas que vinham aderidas ao chamado café de roça se junta à água de preparo, formando a água de processamento do café. E, devido ao potencial nutritivo dessas impurezas, que são ricas em sais minerais e matéria orgânica, a água de processamento do café não pode ser lançada em corpos hídricos sem tratamento adequado, de modo que atenda às condições e padrões para o lançamento de efluentes, conforme o disposto na Resolução 430, de maio de 2011, editado pelo CONAMA. A reutilização da água do processamento dos frutos do café é uma opção para reduzir o consumo de água, principalmente em unidades mais antigas, que operam com equipamentos tradicionais. Para a reutilização da água de processamento do café, é preciso retorná-la por meio de uma bomba corrotor aberto para uma caixa de reuso, situada a montante da unidade e que permite regular o fluxo de retorno para o descascador. Em algumas unidades de processamento, a água é bombeada do tanque de decantação para a caixa de reuso. Nesse caso, removem-se apenas os resíduos mais densos que a água. Os mais leves e aqueles com densidade próxima da água não são removidos e podem entupir o esguicho do descascador. A remoção de parte dos resíduos sólidos contidos na água do processamento possibilita que ela seja reutilizada durante mais tempo no processamento e diminuindo o seu consumo. Existe no mercado máquinas de várias marcas, denominadas filtro separador ou regenerador, que dispõem de uma peneira de malha fina, capaz de remover impurezas muito pequenas, evitando obstruções dos esguichos. Uma forma alternativa e muito eficiente no reuso da água é o sistema de limpeza da água do processamento, chamado SLAP. É um sistema simples e que pode ser construído na fazenda a um custo bem mais baixo que um filtro industrializado. O SLAP, que será detalhado nos próximos slides, é uma criação conjunta por técnicos da Embrapa Café, EPAMIG, Incaper, e que vem recebendo colaboração do Departamento de Engenharia Agrícola da UFV no seu melhoramento continuado. Como foi dito no slide anterior, o SLAP, Sistema de Limpeza da Água do Processamento do Café, que foi desenvolvido pela Embrapa Café, EPAMIG e o Incaper, é constituído por 3 caixas de decantação e flotação e de 2 peneiras filtro, e que pode ser construído na propriedade. O modelo mais simples é composto por 3 caixas de 1000 litros interligadas por tubos de PVC de 100 mm e 2 peneiras cilíndricas. As peneiras filtro, com inclinação de 30 graus, são dispostas em sequência entre a saída da água da terceira caixa e o tanque de bombeamento para a caixa de reuso, que se localiza a montante da unidade de preparo. O SLAP funciona da seguinte maneira: as caixas retêm os resíduos mais densos que a água por decantação e os menos densos por flotação. Os resíduos com potencial para obstruir os esguichos do cilindro do descascador são carreados para fora da terceira caixa e retidos na peneira filtro do SLAP. Outra opção para o SLAP é que pode ser construído com componentes metálicos, aço inox preferencialmente, ou em alvenaria, como veremos mais adiante. A água do processamento do café, gerada na unidade de processamento, entra pela parte superior da primeira caixa e flui para as seguintes através dos tubos de PVC em forma de L, que captam a água a 30 centímetros do fundo da caixa descendente. Tais tubos são fundamentais para não remover as impurezas menos densas que a água, que flutuam e ficam retidas na superfície das caixas, enquanto as mais densas decantam no fundo. Após passar pelas caixas de decantação, a água do processamento passa pelas peneiras, cai em um reservatório e é bombeada para a caixa de reuso, sendo então reutilizada na sequência de operações de preparo.
A finalidade das peneiras filtros é reter impurezas com dimensões suficientes para causar o entupimento do esguicho do descascador. Apesar de o conjunto de 3 caixas industrializadas apresentar alguns aspectos vantajosos, como montagem rápida e possibilidade de desmontagem para preservar o equipamento por ocasião da entre-safra, o modelo mostrado nesse slide é mais prático, seguro, durável e de menor custo. O conjunto é construído em alvenaria e impermeabilizado com cerâmica ou argamassa, no traço de 1:5 com cimento e areia. O principal inconveniente do projeto em alvenaria é ser uma unidade permanente e que não permite muita improvisação caso seja necessário alguma mudança na locação dos equipamentos da unidade de processamento. O SLAP deve ser um equipamento colocado estrategicamente fora da unidade de processamento propriamente dita. Como mostrado na primeira figura do próximo slide, a desvantagem pode não ser problema tão sério. Como pode ser visto na figura desse slide, o SLAP pode ser construído com mais de 3 caixas. E quanto maior o número de barreiras, mais limpa será a água de recirculação. Pela figura, nota-se que as peneiras cilíndricas, mostradas nos slides anteriores, foram substituídas por peneiras quadradas e removíveis para facilitar a limpeza. Na figura, vê-se que a bomba de recirculação capta somente a água da última caixa, e como no modelo anterior, depois que a água de reuso tenha passado pelas 2 peneiras. Para isso, existe um registro que impede que saia a água de outras caixas diretamente para a bomba. Esse registro só será aberto por ocasião de aplicação pré-estabelecida para a água do processamento, que pode ser por diferentes maneiras, como reposição sobre o solo ou como fertirrigação. Em muitas propriedades agrícolas, fica, às vezes, difícil instalar as caixas do SLAP logo abaixo das máquinas de preparo, como mostrado em slides anteriores. Assim, devido à topografia do local e da opção pelas peneiras filtro, um novo arranjo deve ser programado para atender às inclinações dessas peneiras. O razoável, como mostrado na primeira figura, é colocar uma caixa de retenção da água do processamento logo em seguida às máquinas de preparo. Essa caixa, denominada pré-filtro, deve conter peneiras verticais para dificultar a passagem de materiais mais grosseiros e facilitar o funcionamento das caixas de decantação, flotação e peneiras filtro. Assim, uma bomba de rotor aberto seria instalada preferencialmente abaixo do nível do pré-filtro para evitar problemas de cavitação. Um erro muito comum para quem adquire um filtro industrializado é colocá-lo logo depois do último equipamento de preparo. O pior é que essa orientação é feita pelo fabricante do filtro. O ideal seria colocá-lo logo depois da caixa de decantação, como é feito para o SLAP.